Todos conhecem a trágica queda de Ícaro, o jovem que ousou voar perto demais do Sol. Mas o que a maioria ignora é que essa é apenas a fatia mais visível de uma saga muito mais profunda e complexa, enraizada na genialidade, no ciúme e nas consequências devastadoras de um homem extraordinário. Prepare-se para desvendar a história completa de Dédalo, o inventor que desafiou os limites do homem, e seu filho, Ícaro, cuja imprudência se tornou um eco eterno. Esta não é só uma lenda, é uma advertência sobre ambição, sabedoria e as sombras que acompanham o maior dos talentos. Nossa história começa não no céu, mas nas ruas de Atenas, com Dédalo, um nome que se tornaria sinônimo de genialidade e inovação. Ele era um artesão e inventor de talento inigualável, cujas criações, de estátuas que se moviam como seres vivos a mecanismos complexos, maravilhavam a todos. Mas a genialidade, por vezes, é ofuscada por uma sombra, o ciúme. Dédalo tinha um sobrinho e aprendiz, Perdix, cujo talento precoce e invenções, como a da serra, inspirada na espinha de um peixe, ameaçavam eclipsar seu mestre. Consumido pela inveja, Dédalo cometeu um ato impensável, empurrou Perdix de um penhasco. Por esse crime hediondo, Dédalo foi banido de Atenas, exilado, e seu destino o levaria para uma ilha distante, Creta. Em Creta, o destino reservava a Dédalo um refúgio, mas também um novo e perigoso patrono, o poderoso rei Minos. O monarca, ciente da lendária engenhosidade do inventor ateniense, confiou-lhe uma tarefa de proporções monumentais: construir uma prisão inescapável. Um local para confinar o terrível Minotauro, uma criatura de pavorosa imponência, meio homem e meio touro, nascida de uma união profana, uma aberração que clamava por um cativeiro à altura de sua selvageria. Foi assim que Dédalo concebeu e ergueu o Labirinto, uma obra de engenharia complexa e perturbadora. Suas paredes se erguiam em uma rede tão intrincada de corredores sinuosos, câmaras ocultas e becos sem saída, que, uma vez lá dentro, a esperança de encontrar o caminho de volta se desvanecia em desorientação e pavor. A saída era considerada impossível, tornando-o o cativeiro perfeito. No entanto, o destino de Dédalo estava intrinsecamente ligado não apenas ao rei, mas também a outros heróis. Essa ligação se aprofundou quando Teseu, o destemido príncipe de Atenas, aportou na ilha com a missão de pôr fim ao reinado de terror do Minotauro. Dédalo, movido por uma complexa mistura de compaixão e um senso latente de justiça, foi persuadido por Ariadne, a própria filha de Minos, a auxiliar o herói. Foi ele quem entregou a ela o famoso e engenhoso fio, ferramenta vital que permitiria a Teseu navegar com segurança pelos traiçoeiros meandros do labirinto, confrontar o monstro e cumprir sua missão. Tal ato de auxílio a um inimigo de Minos, essa flagrante traição à confiança de seu patrono, não passaria despercebida. A ira do rei, quando descobriu a verdade, seria avassaladora e sem perdão. A ira do rei, quando descobriu a verdade, seria avassaladora e sem perdão. E foi. A fúria de Minos irrompeu como uma tempestade, cega e implacável. Sentindo-se duplamente traído, primeiro pela ajuda de Dédalo a Ariadne com o labirinto, depois pela humilhação de Teseu, que não só escapou como também matou o Minotauro, o rei ordenou a prisão imediata do inventor. Dédalo e seu jovem filho, Ícaro, foram confinados à mais alta e isolada torre do palácio, em algumas versões, aprisionados no próprio labirinto que Dédalo havia criado. A liberdade parecia uma miragem distante. O mar, patrulhado incansavelmente pelas frotas de Minos, e a terra, guardada por seus soldados, tornavam qualquer rota de fuga impossível. Não havia para onde ir, nenhuma brecha à vista, apenas o céu. Mas Dédalo, o mestre da inovação e da superação, não se deixaria abater pelo desespero. A prisão, ao invés de esmagar sua mente, apenas a aguçou. Ele observava os pássaros, livres e altivos, cortando o azul infinito além das grades de sua cela, e uma ideia audaciosa e quase insana começou a se formar em sua mente brilhante. Eles voariam. Com uma paciência metódica e uma astúcia digna de sua reputação, Dédalo começou seu trabalho. Dia após dia, ele coletava as penas que as gaivotas perdiam ou as que eram trazidas pelo vento, juntando-as meticulosamente.
Usando a cera derretida de velas encontradas na torre e a linha de tecidos velhos, ele começou a unir as penas, camada por camada, moldando a estrutura que desafiaria a gravidade. Um par de asas cuidadosamente equilibradas e dimensionadas, para si, e outro, menor, mas igualmente engenhoso, para Ícaro. Cada pena fixada, cada junção de cera representava não apenas um passo para a fuga, mas a esperança renovada de liberdade. O som da cera derretendo e das penas sendo moldadas era o prelúdio para o mais audacioso dos planos. A liberdade, literalmente, estava prestes a tomar os céus, forjada pela dor e pela genialidade de um pai. Mas antes que essa liberdade pudesse ser concretizada, Dédalo, com a sabedoria adquirida por anos de invenção e tragédia, e ciente da fragilidade de suas próprias criações, deu a Ícaro um aviso crucial. Com uma expressão séria e os olhos fixos no horizonte, ele proferiu um conselho que ecoaria para sempre. Meu filho, não voe nem muito baixo, para que a umidade e a espuma do mar não encharquem as penas, tornando-as pesadas e arrastando-o para as ondas revoltas. E, acima de tudo, não voe muito alto, pois o calor implacável do sol derreterá a cera que prende as penas, desfazendo suas asas e culminando em uma queda inevitável. Enquanto afivelava as engenhocas plumadas nas costas do jovem Ícaro, o coração de Dédalo estava pesado, um misto de esperança e um medo profundo pelo desconhecido. Suas últimas palavras foram um apelo desesperado à prudência, à moderação. Ícaro, talvez um pouco impaciente com a prolongada preleção, mas compreendendo a seriedade do momento, acenou em concordância. Finalmente, com um fôlego compartilhado e um olhar de determinação mútua, pai e filho se posicionaram na beira do parapeito da torre. O vento chicoteava seus cabelos, um lembrete gelado da imensidão que os aguardava. Então, com um salto audacioso, eles se lançaram no vazio. Por um breve e glorioso momento, o sonho de voar se tornou uma realidade palpável. Eles cortaram os céus azuis, sentindo o ar sobre as asas, libertos da opressão de Minos, voando em direção a um futuro que era tão incerto quanto o próprio firmamento. Mas a euforia da liberdade, a vastidão do céu e a sensação de poder se revelaram irresistíveis para o jovem Ícaro. Cada batida das asas era um desafio à gravidade, um brinde à audácia juvenil. Ignorando completamente os avisos cruciais do pai, as palavras de prudência de Dédalo ecoando sem resposta, Ícaro se deixou levar pela embriaguez do voo. Seu coração juvenil pulsava com uma sede insaciável por mais, e ele não hesitou, subindo cada vez mais alto, em uma trajetória audaciosa e imprudente. A cada metro, mais perto daquele sol glorioso que Dédalo havia tão veementemente advertido, o perigo se manifestava. O calor intenso e impiedoso começou a fazer seu trabalho destrutivo. A cera que com tanto esmero prendia as penas de suas asas derreteu-se lentamente, escorrendo em gotículas incandescentes. As estruturas frágeis começaram a ceder, as asas, antes símbolos de liberdade, iniciaram seu processo de desintegração. Um pânico crescente tomou Ícaro quando as primeiras penas se soltaram, rodopiando no ar antes de caírem na imensidão azul. Desesperado, ele tentou bater as asas com mais força, num esforço fútil para sustentar-se, mas era tarde demais. As penas se desprenderam completamente, uma a uma, revelando a crueza da gravidade. O jovem, que momentos antes era livre nos céus, mergulhou em queda livre. Seu grito de desespero, de medo e de arrependimento tardio foi engolido impiedosamente pelas ondas do mar. Aquele trecho de água, testemunha silenciosa de sua tragédia, passaria a ser conhecido para sempre como o Mar de Icária, um túmulo aquático e um lembrete eterno da ambição juvenil sem limites e da desobediência fatal. De longe, Dédalo viu a tragédia se desenrolar, um quadro desolador que rasgou sua alma. O pequeno ponto no céu que era seu filho, sua esperança de um novo começo, desapareceu subitamente, engolido pelas águas. Um lamento cortante, um grito mudo de dor e desespero, ecoou no vazio do vento que outrora celebrava sua fuga.
O inventor, cujo gênio havia criado a liberdade e o milagre do voo, agora observava, impotente, a destruição de sua própria carne e sangue, uma consequência direta de sua ousada criação e da imprudência de Ícaro. Desolado, com o coração partido em 1000 pedaços, mas forçado a continuar sua própria jornada de sobrevivência, Dédalo seguiu seu voo solitário. Cada batida de suas asas era um lembrete agonizante da ausência de Ícaro, um eco vazio da felicidade que se desfez em tragédia. Ele carregava não apenas o peso físico de seu corpo no ar, mas um fardo infinitamente mais pesado, o peso de sua dor, da culpa e das consequências devastadoras de sua invenção mais ambiciosa. Os dias de voo foram marcados por uma melancolia profunda. As paisagens passavam, mas Dédalo não as via. Seus olhos estavam fixos na imagem da queda, sua mente revivendo as palavras de advertência que Ícaro não ouviu. Ele finalmente encontrou refúgio nas terras da Sicília, onde foi acolhido pelo rei Cócalo. Lá, dedicou o resto de sua vida a novos feitos e invenções, buscando talvez na criação uma forma de expiar suas perdas, de preencher o vazio deixado pela ausência de seu filho. Mas a sombra indelével da perda de Ícaro jamais o abandonou. Em cada projeto, em cada engrenagem, em cada traço de sua genialidade, residia a memória daquele voo fatal. O gênio que havia nascido em Atenas enfrentou a vingança de Minos e criou a máquina de sua própria tragédia. Agora vivia com o eco pungente de um aviso não ouvido e a eterna dor de um pai que sobreviveu ao seu filho. A história de Dédalo e Ícaro, portanto, transcende a simples narrativa de um voo mal-sucedido. Ela se revela como uma tapeçaria rica em temas humanos profundos e universais, um espelho das dualidades que moldam a existência humana. No centro está a genialidade que, em Dédalo, por vezes beirava a loucura, impulsionando-o a criar tanto maravilhas inspiradoras quanto ferramentas para sua própria desgraça. O ciúme, que o levou a um ato impensável contra Perdix, é um veneno que corrompe até o mais brilhante dos espíritos, mostrando como a insegurança pode desviar o caminho da virtude e da razão. A ambição, personificada na imprudência de Ícaro, que cega o indivíduo para os riscos e os conselhos de quem tem mais experiência, é outro pilar desta lenda. Ícaro simboliza o desejo ardente de transcendência, mas também o perigo do excesso, da busca desenfreada por aquilo que está além dos nossos limites. E, subjacente a tudo isso, a dor avassaladora que acompanha as maiores criações e as maiores perdas. Dédalo, um arquiteto de maravilhas e um mestre das invenções, foi também o arquiteto involuntário de sua própria desgraça e da tragédia de seu filho, um homem cujas criações tanto libertavam quanto, em última instância, condenavam. Esta saga nos lembra da importância crucial de ouvir os conselhos dos mais velhos e experientes, da necessidade de respeitar os limites impostos pela natureza e pela prudência. É uma lição intemporal sobre as consequências drásticas que podem advir da desobediência, da autoconfiança excessiva e da negligência da sabedoria. Uma tragédia que ecoa através dos milênios, nos convidando a ponderar sobre os perigos da inovação sem ética, da liberdade sem responsabilidade e do poder sem humildade. A lenda de Dédalo e Ícaro nos convida, assim, a uma reflexão profunda e atemporal. Onde reside a verdadeira liberdade? E qual o preço da ambição desmedida, da busca incessante por ir além dos limites impostos pela natureza e pela sabedoria? Essa narrativa milenar não é apenas um conto sobre um voo e uma queda, mas um espelho para as complexidades da condição humana. Ela nos mostra que o gênio de Dédalo, capaz de conceber o impossível, veio acompanhado de um fardo de ciúme, exílio e, finalmente, a dor indizível da perda de seu próprio filho. Por outro lado, a ousadia e a imprudência de Ícaro servem como um lembrete contundente das consequências de ignorar o conselho, de subestimar os perigos e de se deixar levar pela euforia momentânea. A história deles ressoa ainda hoje, oferecendo múltiplas camadas de interpretação sobre o avanço tecnológico versus a ética, a responsabilidade paterna e a rebelião juvenil. É um legado de advertências e inspirações.
Se você se fascinou com essa história completa e quer desvendar mais segredos da mitologia, mergulhando em narrativas épicas e ricas em significado, então este é o seu canal. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também amam lendas e comente qual figura mitológica você gostaria de ver aqui no canal. Inscreva-se para não perder as próximas jornadas épicas que preparamos para você. De fato, a história de Dédalo e Ícaro é muito mais do que um conto de um voo mal-sucedido. É uma tapeçaria rica em temas humanos profundos e universais, onde a genialidade que beira a loucura se entrelaça com o ciúme que corrompe, a ambição que cega e a dor avassaladora que acompanha as maiores criações. Dédalo, um arquiteto de maravilhas, foi também o arquiteto de sua própria desgraça. Suas invenções, tão brilhantes, paradoxalmente tanto libertavam quanto condenavam, desde a criação do labirinto até as asas que, embora prometessem liberdade, levaram à sua maior perda. O ciúme que o levou a empurrar Perdix do penhasco foi o primeiro passo de uma jornada de consequências drásticas. A ambição desmedida de Ícaro, ao voar perto demais do sol, ignorando a sabedoria do pai, é um espelho da imprudência juvenil. Ela nos lembra dos limites essenciais para nossa liberdade e para nossos desejos mais ardentes. Esta não é apenas uma lenda, mas uma lição eterna sobre a importância de ouvir os conselhos dos mais velhos, sobre a necessidade de respeitar os limites impostos pela natureza e pela prudência, e sobre as repercussões profundas que podem advir da desobediência e do excesso de confiança. Uma tragédia que ecoa através dos milênios, convidando-nos à reflexão sobre o preço da genialidade e da liberdade sem sabedoria. Afinal, a saga de Dédalo é a personificação da dualidade humana, onde o intelecto mais brilhante pode coexistir com as falhas mais profundas. Desde o ciúme que o levou a cometer um crime hediondo contra seu próprio sangue, empurrando Perdix para a morte e selando seu destino de exilado, até a dor lancinante de perder seu filho para uma invenção de suas próprias mãos. Cada passo da jornada de Dédalo é um lembrete contundente de que o poder da criação vem com uma responsabilidade imensa. Ele construiu maravilhas que encantavam, mas também prisões que condenavam, e asas que ofereciam escape, mas que também levavam à ruína. O legado de Dédalo é, portanto, o de um gênio marcado pela tragédia. Um aviso de que a busca desenfreada pela inovação e pela liberdade, quando desprovida de limites e humildade, pode levar à mais amarga das perdas. A lenda de Dédalo e Ícaro transcende o tempo, oferecendo uma rica tapeçaria de lições que ressoam até os dias de hoje. Ela nos força a questionar: onde reside a verdadeira liberdade? É na capacidade de romper todas as barreiras, mesmo as naturais, ou na sabedoria de reconhecer e respeitar esses limites? E qual o preço real da ambição desenfreada, tanto para quem a carrega quanto para aqueles ao seu redor? A imprudência de Ícaro, combinada com a genialidade ambígua de seu pai, serve como um espelho para a humanidade. Eles nos lembram da fragilidade da vida, da força tentadora do desejo e da importância crucial de ouvir a voz da experiência e da prudência antes de nos lançarmos em nossos próprios voos audaciosos. Se você se fascinou com essa história completa e quer desvendar mais segredos da mitologia, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama lendas e comente qual figura mitológica você gostaria de ver aqui no canal. Sua inscrição é fundamental para continuarmos essa jornada por mundos de lendas e mitos. Junte-se a nós nas próximas jornadas épicas. A lenda de Dédalo e Ícaro nos convida a uma profunda introspecção, transcendendo a mera narrativa de uma fuga e uma queda. Ela nos força a questionar: onde reside a verdadeira liberdade? Estaria ela em romper todos os limites, em desafiar o próprio céu? Ou em reconhecer e respeitar as fronteiras que nos garantem a segurança e a existência? E qual seria, de fato, o preço da ambição sem limites? Vemos em Ícaro a sede de transcender, de experimentar o ápice da glória, mas essa mesma audácia o levou à sua ruína. Refletimos também sobre a figura complexa de Dédalo, o gênio visionário cujas mãos criaram maravilhas, mas cujas emoções e invenções o conduziram a um caminho de exílio e perda incalculável.
Sua genialidade foi uma bênção e uma maldição, uma força que tanto libertava quanto aprisionava, culminando na dor insuportável de assistir ao fim de seu próprio filho, uma consequência direta de sua maior criação. A história nos adverte sobre o poder inerente às nossas maiores conquistas e a responsabilidade que vem com elas. O fogo do sol que derreteu a cera de Ícaro é um símbolo potente dos perigos da híbris, da arrogância que nos leva a crer que podemos superar as leis da natureza e da sabedoria. Cada passo de Dédalo, desde a inveja que o exilou até as asas que causaram a tragédia de Ícaro, ressoa como um lembrete vívido da necessidade de equilíbrio e da prudência, especialmente diante do extraordinário. É uma meditação sobre a condição humana, o eterno conflito entre o desejo de alcançar o divino e a inevitabilidade das limitações terrenas. A história de Ícaro não é apenas sobre um voo, mas sobre o eterno ciclo de aprendizado e as dolorosas lições que moldam a nossa jornada. Se você se fascinou com essa história completa e quer desvendar mais segredos da mitologia, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama lendas e comente qual figura mitológica você gostaria de ver aqui no canal. Se você gosta de descobrir as verdadeiras histórias de Deus e heróis das mitologias, então está no canal certo. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e mergulhar ainda mais nesse universo fascinante. A lenda de Dédalo e Ícaro, com todas as suas camadas de genialidade, tragédia, ciúme e imprudência, nos convida a uma reflexão perene. Onde reside a verdadeira liberdade? É na capacidade de criar e inovar sem limites, como Dédalo, ou na prudência de reconhecer as fronteiras da natureza humana e dos conselhos sábios, como Ícaro deveria ter feito? E qual o preço, afinal, da ambição desmedida? Seria a perda de um filho, a solidão do gênio ou o eco eterno de um aviso não ouvido? Esta saga, que atravessa milênios, é um lembrete vívido de que as maiores criações podem trazer as mais profundas dores, e que o voo mais alto pode ser o prelúdio da queda mais devastadora. Esperamos que esta jornada pela história completa de Dédalo e Ícaro tenha sido tão enriquecedora quanto visualmente imersiva. Sua curiosidade é o nosso combustível para continuar desvendando